Olá pessoal, nessa aula nós vamos focar então o nosso conteúdo em um assunto muito conhecido de vocês e vamos revisar então o conceito do pH, tá? A primeira coisa que nós temos que saber é que pH surge então a partir de um químico suíço, Sorensen, e o nome, na verdade, pH surge na verdade do termo potencial hidrogeniônico, que está diretamente relacionado à presença dos íons H+ em solução, tá? Mas de onde que surge isso? Por que o H+? Então, a grande importância do pH, na verdade, é que ele foi criado para ser um valor numérico simples de compararmos o caráter das soluções. Tá? Mas a gente percebe, então, a grande importância dele, porque todo organismo, né, vivo, por exemplo, tem um pH ideal para existir e várias coisas, várias situações de equilíbrios na natureza têm os seus valores de pH específicos, né, condicionados para quem vive naquele habitat, por exemplo. Então, o que a gente tem que saber de pH? O termo, na verdade, surge, e a ideia de relacionar tudo com H+, é que a maioria dos meios que a gente trabalha são aquosos. Então, a ideia do pH normalmente é aplicada para sistemas aquosos, sistemas diluídos. Tá? E como esses sistemas são diluídos, além da presença do ácido ou da base no sistema, sempre haverá a presença de água. Né? E essa água, por sua vez, ela também tem o seu equilíbrio. Tá? Então eu vou imaginar agora aqui que eu tenho duas moléculas de água em reação, tá? Uma com a outra, por mais estranho que isso pareça. Acontece que, mesmo que numa proporção muito baixinha, existe a possibilidade de uma dessas moléculas de água doar prótons para a outra. Exatamente como ácidos e bases faziam, lembram? Quando o ácido estava na presença de água, doava prótons para ela. Ou quando a água estava na presença de uma base, ela doava prótons para aquela base. Só que agora a gente está vendo isso entre moléculas de água. E aí, quando uma molécula de água doa prótons para outra, acontece que uma delas vira H3O+, porque recebeu um próton, e a outra molequinha de água vira OH-, porque doou o seu próton. Né? E aí surgem os íons que vocês já conhecem. Acontece que na água eles surgem na mesma proporção, em neutralidade. Para cada um H3O+ gerado, né, que conferiria característica ácida, existe um OH- presente junto para neutralizá-lo. Tá? É bem verdade que, gente, por mais que essa protonação seja bonita, que a gente chama de autoionização da água, tá? A gente tem que saber que ela ocorre numa proporção muito baixinha. Tá? Na verdade, para cada 10⁷ moléculas de água que tu tenha numa solução aquosa, apenas uma delas tem a capacidade de fazer isso, aproximadamente. Tá? Então, é uma proporção muito baixa, é 1 sobre 10⁷. Para cada 10⁷ moléculas de água, vocês têm uma só fazendo isso. Tá? Mas acontece. E o pior é que esse equilíbrio acontecendo, ele se torna muito importante nos sistemas diluídos onde a água predomina. Tá? E aí o que nós vamos ter a partir disso? Que toda vez que eu tiver um sistema aquoso diluído, eu estarei sujeito, além do equilíbrio do ácido ou da base presentes, também ao equilíbrio da água. Tá? Que é esse que vocês estão vendo aqui, a autoionização da água. Que a gente pode simplificar ele só fazendo isso aqui, ó, pegando uma molequinha de água, imaginando que a outra está aqui, ó, né, formando para vocês H+ mais OH-. Na verdade, não muda nada, porque o H3O+ é a representação correta apenas do H+, só isso, tá? E o OH- está ali bonitinho para vocês, certo? Então, considerando esse equilíbrio que a gente está vendo aqui, lembrando que a água é um líquido e que esses aqui, então, estão dissolvidos nesse líquido, ou seja, estão íons em sistema aquoso, surge a ideia, então, de calcular uma constante para esse equilíbrio, né? Porque, afinal, por trás de todo K, né, por trás de todo equilíbrio, existe uma constante. E por trás de toda constante existe uma temperatura. Então, Sorensen fixou o equilíbrio químico da água a 25 graus Celsius. E percebeu que quando ele fazia esse equilíbrio, né, o Kc dessa reação, primeiro, eu vou fazer os produtos sobre os reagentes, só que o reagente é um líquido. Então, a concentração da água não entrava na jogada. Tá? Ficavam só o H+ e o OH-. E isso virava produto de H+ vezes produto vezes OH-. Tá? A concentração de H+ vezes OH-. Esse é o Kc para essa reação. Tá? E ele percebeu que a 25 graus Celsius, esse Kc tinha o valor de 1 vezes 10 na menos 14. Tá? E aí, este produto que vocês estão vendo aqui
ganhou o nome de produto iônico da água. Tá? Da onde que surgiu isso? Do equilíbrio da autoionização da água, que a 25 graus Celsius me dá um valor constante. E aí o Kc, gente, que tem aqui, ó, como ele é relacionado especificamente ao equilíbrio da água, ele também foi chamado de Kw, tá? Constante da água em inglês, ou KH2O, tá? É a constante de equilíbrio de ionização dos íons presentes na água, tá? E aí, a partir disso, galera, o que que acontece em termos de pH? Quando vocês têm uma solução neutra, né? Ou seja, se eu tiver apenas água no sistema, por exemplo, eu sei que todo sistema neutro, H+ e OH- não pode ter nenhum deles sobrando, não é mesmo? Então ele percebeu que este H+ aqui e este OH- em sistemas neutros, eles tinham que ter quantidades iguais, como é o caso da água, que cada uma molequinha de água produz um H+ e um OH-. Então, supondo que neutralidade, o exemplo é a água, e neste caso, na água, H+ e OH- sempre estarão em quantidades iguais. Então, se eles dois estão em quantidades iguais, eu posso dizer que esse é X e esse também é X, né? E aí, x vezes x vai nos dar x ao quadrado igual a 1 vezes 10 na menos 14. Quando eu aplicar a raiz quadrada, passar esse 2 para lá, né? X igual a raiz quadrada de 10 na menos 14, para nós aqui, vai nos dar então x igual a 10 na menos 7. E assim se descobre que a concentração tanto de H+ quanto de OH- numa solução neutra sempre será 10 na menos 7 mol por litro. E assim se estabelece o valor 10 na menos 7 como referência. Bem verdade que só existe isso a 25 graus Celsius. Então eu preciso entender que todos os valores que eu conheço de pH, como eles são hoje, está subentendido que eles estão a 25 graus Celsius por causa desse equilíbrio. Tá? E aí o símbolo da neutralidade vira a concentração de 10 na menos 7 mol por litro. Então quer dizer o quê? Quando o H+ de uma solução for igual a 10 na menos 7, ou quando eu representar para ti o OH- de uma solução igual a 10 na menos 7 mol por litro, eu estou falando de uma solução neutra. Tá? Ambos os casos representam para mim uma solução neutra. Compreendido, pessoal? Dentro disso, então, se eu sei que isso é neutralidade, ou seja, H+ e OH- em quantidades iguais, e os dois sendo 10 na menos 7, o complicado agora ficava o seguinte, porque alguém queria saber, tá, mas eu não tenho uma solução cujo H+ é 10 na menos 7, Chico, eu tenho uma solução cujo H+ é 10 na menos 3. E aí, a solução que eu tenho é ácida, é básica ou é neutra? Bom, neutra eu já sei que não é, porque para ser neutro teria que ser 10 na menos 7. Mas aí como é que eu vou saber se 10 na menos 3 é ácida ou básica? Bom, aí a gente sabe, toda solução ácida tem que ter uma sobra, um excesso de íons H+. Toda solução básica alcalina tem que ter um excesso de OH-. Mas é muito importante que, como são sistemas diluídos, então agora tu percebe que mesmo sendo uma solução ácida ou básica, como tem água na jogada, mesmo a ácida vai ter H+, mas também vai ter um pouquinho de OH-, só que menos OH-. Porque aí o que acontece? Quando o H+ aumenta, isso é uma constante, isso não pode variar. Se o H+ elevar, o OH- tem que diminuir para manter esse valor constante. Concorda? Da mesma forma, se o OH- subir, o H+ tem que diminuir para manter este valor constante, porque afinal, continuamos a 25 graus Celsius e continuamos num sistema diluído. Tá? Mas vamos voltando ao nosso dilema. E aí, H+ sendo 10 na menos 3 é ácido ou básico? Primeira coisa que eu tinha que observar. Para ser ácido, a concentração de H+ tem que ser superior a 10 na menos 7. Tá? Nesse caso aqui, 10 na menos 3 é maior ou menor que 10 na menos 7? É maior, né, galera? Por quê? Porque tem uma potência de 10 negativa ali em cima. E quanto menor for o númerozinho, maior é o valor global dela. Tá? Então eu sei matematicamente que H+ é mais do que 10 na menos 3, desculpa, é mais do que 10 na menos 7 do H+. Então é óbvio que isso aqui representa uma solução ácida para você. Tá? Nesse caso aqui, ó, se eu usasse o produto iônico da água, ó, 10 na menos 3 do H+ vezes o OH- igual a 10 na menos 14, que é a constante que a gente tem ali, né?
vai nos dar, esse 10 a menos 3 vai passar para cá, para baixo, né? 10 a menos 14 sobre 10 a menos 3 vai dar 10 na menos 11, não é mesmo? Então, OH- já daria 10 na menos 11. Mas qual é o problema de tudo isso que eu estou falando? O problema, gente, é que para fazer isso, você tem que ter um domínio muito grande da matemática para lembrar das potências de 10 e desse valor inteiro. Então, o que pensou Sorensen? E aí que entra o pH na jogada. O que esse cara pensou é, as pessoas às vezes têm dificuldade de comparar esses valores aqui, né? Em potências de 10 e ainda por cima potências de 10 negativas. Então, a ideia do cara foi, vamos eliminar essa ideia da potência de 10, trazendo isso para um valor inteiro e positivo. E ele encontrou isso através da aplicação de um logaritmo, né? E para eliminar o sinal de menos, ele aplicou menos log. Por isso, toda vez que tu enxerga o termo P na frente de um número, que pode ser pH, pode ser POH, pode ser mais adiante pKa, pKb, qualquer número que tiver um Pzinho na frente, vai significar para nós, a partir desse conceito, menos log daquele número. E assim surge o pH, que nada mais é do que aplicar menos log da concentração do H+. Com isso, pense, eu torno aquele 10 na menos 7 um valor inteiro e positivo. Então, por exemplo, para uma solução neutra, o pH vai ser menos log de 10 na menos 7. Esse menos 7 vai passar para frente aqui, menos com menos vira mais. Então, o pH, por exemplo, da solução neutra ficaria 7 vezes o log de 10. Log de 10 na mesma base é 1. Então, pH de uma solução neutra é 7. A mesma forma, o pOH dessa solução neutra, se eu aplicar na fórmula, o que vai ser o pOH? Vai ser menos log da concentração de OH menos. E se eu aplicar naquela solução neutra ali, naquele 10 a menos 7 também, vai dar o mesmo valor 7. Por isso, para uma solução neutra, o pH é 7 e o pOH dela também é 7. Certo, galera? Entendido esse conceito? Então, por que surge o pH? O pH surge para nós para estabelecer uma relação matemática inteira e positiva. E para dar origem a essas formulazinhas aqui para a gente, né? A partir desse momento, eu sei que, independente da solução, o pH dela vai ser sempre menos log da concentração de íons hidrogênio que ela tem em solução. O pOH dela vai ser sempre menos log da concentração de íons hidroxila que ela tem dentro da solução para nós, né? E aí uma coisa interessante, se eu pegar, eu não vou deduzir agora tudo isso, né? Não acredito que não é preciso, mas se eu aplicar menos log nessa equação do Kw aqui, do produto iônico da água, menos log de um lado e menos log do outro, eu vou chegar numa relação que vai me dar pH numa mesma solução, somado ao pOH de uma mesma solução, sempre vai dar a soma 14. Tá? Então, se o pH for 3, o pOH é 11, aquilo que a gente viu antes. Se o pH da solução neutra é 7, o pOH também é 7, 7 mais 7 dá 14. Então, essas três formulazinhas aqui vão te acompanhar para o resto do curso, sempre. pH é menos log do H+, pOH é menos log do H-, pH mais pOH dá 10 na menos 14 para nós. Tá? Então, muito importante isso e saber de onde surgiu. Agora, entender que todos esses valores aqui existem a 25 graus Celsius. Por que disso? Porque surgem da constante do produto iônico da água, que a 25 graus Celsius tem esse valor aqui, 10 a menos 14. Chico, tu está me dizendo que se não fosse 25 graus Celsius, eu estaria com outro valor aí? Exatamente. Tá? Por isso, lá no equipamento de medida de pH, que a gente vai ver bem mais futuramente, sempre existe um termoparzinho, um sensor de temperatura para fazer a correção da temperatura para vocês. Tá? Então entendo, os valores de pH, como vocês conhecem, está subentendido atrás de 25 graus Celsius. E sempre oriundos desse produto iônico da água. Quando tu adiciona um ácido, o que tu faz é perturbar esse equilíbrio aumentando o H+. Quando tu adiciona uma base, o que tu faz é perturbar este equilíbrio adicionando o H-. Aí entra o deslocamento de equilíbrio. Por trás estão todos esses conceitos. Tá? Para finalizar, então, para ninguém esquecer dos princípios básicos aqui do pH para nós, vocês jamais podem esquecer dessa informação aqui, ó, bonitinha para vocês, tá? A nossa boa e velha tabela de pH.
Tá? Então lembrem-se que ela existe também a 25 graus Celsius nessa referência de valor. O que a gente tem que lembrar? pH 7, solução neutra. Nesse momento é o único instante em que H+ e OH- estão em quantidades iguais. Tá? pH menor que 7 até 0 aqui, estamos falando de solução ácida. pH maior que 7 até 14, estamos falando de solução básica ou alcalina. Tá? O que acontece? Acabamos de entender que mesmo uma solução ácida continua tendo pH e pOH. Mesmo a alcalina continua tendo pH e pOH. Mesmo a ácida vai ter H+ e OH-. Mesmo a alcalina vai ter H+ e OH-. A única diferença é que na ácida, H+ estará numa concentração maior do que OH-. Né? Já na alcalina, H+ estará numa concentração inferior ao OH-. Tá? Só isso que a gente tem que guardar bem aqui. Tá? Sempre lembrem-se desse detalhe. Tá? Não preciso tabela de pOH também. Preciso desse formulário e dessa tabelinha para a gente entender muito bem esse assunto pH. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora segue comigo então nesse assunto aqui, ó, onde nós vamos só tratar de um dilema. Tá? Que dilema é esse? Observa na tela comigo. Qual seria o pH, gente, de uma solução, tá, de hidróxido de potássio a uma concentração de 1 vezes 10 na menos 18 mol por litro? Tá? Num primeiro momento, eu acho que todo mundo pensaria assim, bom, é uma solução de hidróxido de potássio, então a concentração de OH- dele, né, como o hidróxido de potássio é forte, 1 mol de hidróxido de potássio vai produzir 1 mol de hidroxilas, né? E aí todo mundo ia pegar 1 mol de OH- igual a 10 na menos 8, ia calcular e ia encontrar menos log disso e ia virar 8. Todo mundo poderia pensar que o pH disso é 8. Só que estamos falando de uma solução de hidróxido de potássio. Se é uma solução de hidróxido de potássio, eu presumo que ela é uma solução alcalina, por exemplo. Como é que vai dar aí? Né? Aí eu penso, é alcalina. Só que aí se eu olhar aqui, né, é 10 na menos 8, gente. Então, será que está concentrado o suficiente? Porque 10 na menos 7 é a solução neutra, não é mesmo? E aí fica esse dilema, será que vai ser pH 8 isso? Ou será que tem uma influência da água nessa jogada? Então isso aqui é um dilema, tá? Qual é o dilema? Essa solução, nesse valor de 10 na menos 8, ela está mais diluída do que uma solução neutra. A gente chama isso de dilema do pH, tá? E como que a gente resolve esse dilema? Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que considerar algumas coisinhas, tá? Nós vamos chamar isso de tratamento sistemático do equilíbrio, tá? Então, para vocês entenderem isso aqui, acompanha comigo essas informações. Primeiro, tá? Para resolver isso, vocês vão ter que considerar 3 coisas. Uma delas é o balanço de cargas. Por quê? Porque vocês têm 2 equilíbrios envolvidos aí, tá? O equilíbrio do KOH, mas também tem o equilíbrio da água, certo? E nesse caso aí, gente, para resolver essa paradinha ali para vocês, observem que H+, mais K+, né, o produto dos íons, a soma dos íons positivos que tu produzir, como é um equilíbrio que está todo mundo junto, tem que ser igual à concentração de OH-. Não dá para ser maior, tá? Da mesma forma que todo o K+, que sair do hidróxido vai produzir para vocês o K+ em solução, né? Então, se eu tenho 1 vezes 10 na menos 8 mol por litro do hidróxido de potássio, então eu sei que 1 para 1, né? Cada mol de potássio vai produzir, cada mol de hidróxido de potássio vai produzir 1 mol de K+, 1 vezes 10 na menos 8 também. E também sabemos o produto iônico da água que a gente acabou de estudar. Mas como que a gente chega, então, na resposta correta disso aí? Então, qual é o dilema aqui? Relembrando, o dilema é, eu tenho uma solução de hidróxido de potássio que está mais diluída do que a concentração de hidroxila na água, na solução neutra. Tá? Então, será que o valor vai ser, né, 8 ali de OH, pOH 8, né? E aí, consequentemente, se o pOH for 8, o pH dessa solução vai dar quanto, gente? 14 menos 8. Né? E 14 menos 8 ia dar pH 6. Será que uma solução de hidróxido de potássio pode ter um pH ácido? pH 6 é ácido. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse dilema? Observa comigo aqui na folha agora, então, para ficar mais fácil para vocês. Olha lá, tá? Aqui na folha nós temos o quê?
o equilíbrio do KOH e do H2O. Para vocês entenderem o dilema, supondo que a concentração de KOH fosse a mesma concentração de OH- e que isso fosse 1 vezes 10 na menos 8, eu primeiro, com o OH-, eu teria que calcular o POH. O POH disso ia ficar menos log de 10 na menos 8. Consequentemente, o POH, vocês já sabem que aquele menos 8 vai vir para cá, o POH vai dar 8. Se o POH der 8, vocês sabem que a diferença para 14 é o pH, não é mesmo? Então o pH disso aqui ia dar 6. Acontece que 6 representa um ácido para ti. E nesse caso tu está falando de uma solução de uma base. Entenderam o dilema? Será que existe uma base me dando uma solução ácida? Esse é o dilema. Tá? Como resolver esse dilema? Vocês têm toda a estratégia já montada aqui na tela. Tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Eu tenho que entender que tem dois equilíbrios envolvidos. Como isso aqui está muito diluído, ele está suscetível a esse equilíbrio que vocês estão vendo aqui em cima. Tá? E, claro, dentro da água. Então, os balanços que a gente tem. Primeiro é o balanço de cargas. Está aqui representado, como a gente já tinha botado no slide. Tá? Aqui também tem a concentração de K+, porque isso é certo. Cada 1 mol de KOH vai produzir 1 mol de K+ para mim. Então, cada 1 vezes 10 a menos 8 mol de K+, de KOH vai nos dar 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de K+. Tá? E a última informação é o produto iônico da água. O que vocês tinham que fazer? Substituição. Tá? Por exemplo, aqui nas cargas, ó, vocês poderiam isolar um dos termos. Tá? Sugiro isolar o OH-. Então, fica OH- igual a H+, só que é H+, mais 1 vezes 10 na menos 8, que está aqui embaixo. Né? Substituindo o K+. Pronto, essa equação eu guardo. E trago ela aqui para baixo e aplico. Então, como é que vai ficar essa nossa equação? H+ vezes. Vou substituir o OH- por aquela soma lá. Ó. Concentração de H+, mais 1 vezes 10 na menos 8. Ou simplesmente 10 na menos 8. Concordo? E tudo isso igual a 10 na menos 14. Que é o produto iônico da água a 25 graus Celsius que a gente aprendeu já logo antes. Tá? Com isso, galera, ó, com essa equação, eu vou multiplicar, então eu vou ficar com concentração de H+ ao quadrado, não é mesmo? Depois multiplico pelo outro valor, então mais 10 na menos 8, desculpa, vezes a concentração de H+, e tudo isso ainda, ó, passando 10 na menos 14 para cá, menos 10 na menos 14 igual a zero. O que nós temos aqui, gente? Se a gente substituir esses valores por x ao quadrado, o H+ por x, né? Fica x ao quadrado, 10 na menos 8 vezes x, menos 10 na menos 14. Tudo igual a zero. Ficamos com uma equação de segundo grau. Vamos aplicar a Bhaskara, tudo. Não vou fazer isso, vou poupar vocês desse passo, tá? Pois vocês fazem direitinho. E vocês vão encontrar uma concentração de H+, que é o valor de x ali, de aproximadamente 10 na menos 7,01. Faz em casa para conferir, tá? E quando eu aplicar o pH nisso, que é menos log desse valor, aí eu vou encontrar o valor correto de fato, sobre 10 na menos 7,01. E aí eu verifico que dá quanto aqui, galera? Ó, pH igual a aproximadamente 7,01, ou simplesmente 7, tá? E aí eu percebo o quê? Que deu neutro. Oh, deu neutro. Mas não tinha que ter dado 6? Como é que deu 7? Porque na verdade, gente, ó, quando eu tenho uma solução cuja concentração é 10 na menos 8, ela já está mais diluída do que a própria água, que era 10 na menos 7 a concentração de hidroxila e de H+. Então, quem acaba predominando nesse equilíbrio é o equilíbrio iônico da água. Quando eu diluo demais, sempre vai predominar o equilíbrio da própria água. Então, a partir desse momento, quem manda no pH é a água, por fim das contas. Tá? E o pH da água é sempre 7. Tá? Então, isso traz para a gente, ó, esse gráfico que eu quero mostrar para vocês agora. Observa aí comigo. Ó. Então, isso aqui representa realmente o equilíbrio sistemático da água. Tá? E aí nos faz entender o sistema de fato.
Então, ó, a diluição infinita, ó, mesmo uma solução de KOH ou uma solução de ácido de HBr, ó, quando concentrada, ela vai me dar um pH bem baixinho, ambas, ó. E já no caso do KOH, um pH bem alto. Só que na medida que a gente vai diluindo a solução, ó, e aí a partir de quando? A partir de concentrações de 10 na menos 6 e na faixa de 10 na menos 8, ó, quando elas ficam muito diluídas, elas acabam se encontrando ali em torno de 10 na menos 7. E nesse momento, acaba acontecendo que o valor, independente se é um ácido que eu tinha adicionado a uma base, a diluição infinita, o pH vai dar sempre 7, tá? Ou muito próximo de 7, como a gente acabou de ver aqui, tá? Isso, então, é a prova do tratamento sistemático do equilíbrio. É o que elimina para vocês, tá? É o que elimina para vocês o dilema do pH em diluição infinita. Então, não esqueçam, por trás do pH tem o equilíbrio da água. E é ele que manda em todo o processo, tá? Espero que isso tenha sido entendido por vocês. Bons estudos a todos. E vamos depois aos exercícios, então, que a gente vai corrigindo dia após dia, tá? Um abraço. Tchau, tchau.